Aqui, mais um dia, ótima quinta-feira para você. Quero compartilhar uma mensagem com você, uma mensagem do nosso Minuto Pão do Dia, mensagem esta bíblica, né? Mensagem essa de fé, mensagem essa de coragem, mensagem essa que vai, com certeza, acrescentar na sua vida. Com certeza o Espírito Santo vai falar contigo, vai te trazer aí respostas, entendimento e muito mais. Quero compartilhar com vocês hoje sobre divisão, né? O cuidado que nós temos que ter, nós enquanto povo de Deus, não é? Aqui até a mensagem vai trazer ali a distinção daquele que realmente trabalha junto com o Senhor, trabalha para o mesmo reino, e daquele que não trabalha para este reino. Às vezes até se diz que trabalha, mas há provas e há indícios pelos frutos, por aqueles que cooperam, não é, com esta obra, na verdade, que vem trazendo ali a verdade, que vem trazendo, então, desmentindo aquilo que muitas vezes se diz ser, se diz fazer. Né? Da onde que eu estou tirando isso? Do que você está falando, irmã Vanessa? Onde que diz isso na palavra? Vamos lá. Lucas, não é? Livro de Lucas, no capítulo 11, tá? Lá no capítulo 11, precisamente ali a partir do versículo 14, não é verdade? O Senhor vai falar diante dos fariseus, diante dos escribas, não é? Em que ele estava constantemente sendo acusado, né? Acusado de tudo aquilo que ele fazia, de que não era de Deus, de que ele não era do Senhor, de que ele fazia coisas que eram, na verdade, taxadas como do demônio, não é? Que não eram vindas do Senhor. Então, o Senhor Jesus ali veio ser fortemente atacado por isso e na verdade, essas pessoas que estavam atacando ao Senhor, principalmente, elas eram legitimadas diante da sociedade, ou seja, elas eram representativas ali e tinham um respeito, tinham o temor da sociedade, da época, elas eram representativas da sociedade, do povo, que eram, não é, a questão, ou melhor, que são naquela época, eram os escribas e os fariseus ali, representavam essa sociedade. Eram pessoas que tinham ali um testemunho de autoridade e eram essas pessoas que tinham esse testemunho de autoridade que se diziam também levar o nome do Senhor Jesus, pregar a palavra de Deus, não as boas novas do Senhor Jesus, né, mas na verdade a palavra de Deus, né, porque até então eles não conheciam Jesus e estavam o acusando de tudo isso e não o reconheceram, né, não o admitiram. E essas pessoas, então, que se diziam conhecer a palavra de Deus, fazer a lei de Deus aqui na terra, eram as mesmas que estavam ali contra Deus. Não é? A palavra de Deus aqui no capítulo 11 de Lucas, a partir deste versículo, um pouquinho mais abaixo, né, o Senhor vai falar que aquele que não ajunta com ele, que não está com ele, está espalhando. Não é? Vamos ver aqui. Deixa eu ver precisamente a parte que o Senhor... Vamos ler a partir do versículo 14, para você entender, né? Ali, então, o Senhor Jesus estava sendo acusado, né? Como diante de várias situações dessa mesma espécie de acusação. E o Senhor Jesus, então, estava ali a expulsar demônios. Ele expulsou o demônio, né? De um homem que não falava. No caso, um demônio que não o deixava falar. Ali no versículo 14 diz assim: Jesus estava expulsando de um certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar, né? E tudo isso ficou assim, como um grande, vamos supor, um grande escândalo, né, para toda a população, porque isso não acontecia, não é? Isso não acontecia naquele lugar. As pessoas que eram mudas, pessoas que eram coxas, pessoas que tinham demônios em si, não é? Os problemas, as doenças, enfim, as pessoas não eram curadas assim por alguém que via e invocava o nome do Senhor
e elas eram curadas. Então aquilo ficou estarrecido, né? E começaram a acusar o Senhor Jesus de estar operando, de estar fazendo tudo aquilo em nome do próprio demônio, em nome de Beelzebul, não é? E a multidão, então, ficou admirada. Mas alguns disseram, então, é Beelzebul, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Veja bem, né? O Senhor Jesus ali expulsou o demônio que fazia aquele homem ficar calado, não deixava a voz dele sair, não é? Ele ficou admirado, imagina, ficou curado, passou a falar, de certo, não fluentemente como nós, mas a dizer, de certo, algumas palavras, até então aprender. Não sei se esse homem aqui, em outra passagem, se diz se ele era mudo desde nascença ou não, enfim, mas houve ali, quem sabe, dificuldades para articular as palavras corretas, as frases, não é? A construção frasal da época, mas ele começou a falar, ele começou a dizer, provavelmente algumas palavras, enfim, e este demônio que estava nele saiu. E a população, a multidão ficou admirada, mas ainda assim, alguns diziam, nossa, isso aí é demônio, isso pode ser demônio por quem ele está operando, né? Então o Senhor Jesus fez um milagre na vida daquele homem, diante dos olhos deles, sem usar de outras formas, e sim simplesmente o nome do Senhor, não é? Por ele mesmo, e expulsar aquele demônio, e ainda assim achavam que o Senhor Jesus estava sendo utilizado ali pelo poder de Beelzebul, que no caso é o próprio demônio, né? E aí outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus, né? Queriam ainda, faz um milagre. Jesus acabou de fazer um milagre, não é? E eles queriam queriam que Jesus fizesse outro milagre para provar que era de Deus. Como assim? Recém eu fiz um milagre diante de vocês ficaram estarrecidos, admirados, e aí agora vocês querem um milagre? Como assim, mesmo milagre? Repetir outro milagre para que vocês vão dizer que é de Deus? Será que eu fazendo outro milagre, vocês vão dizer que é de Deus? Né? Jesus conhecia o pensamento daqueles homens, daquelas pessoas que eram acusadoras. Da mesma forma que isso me faz e me traz aos dias de hoje, o Senhor conhece também o pensamento de todos nós, tanto daqueles que ajudam ao Senhor, como daqueles que estão tentando acusar, né? E talvez até aqui eu penso assim, aquelas pessoas estavam tão certas de que elas estavam levando a palavra de Deus, e aqui eu acredito também que elas estavam sendo religiosas, enfim, elas estavam crendo fielmente naquilo que elas podiam enxergar com seus próprios olhos. Agora, elas não estavam vendo além, elas não estavam, como a palavra diz, né? A palavra, ela mata. Se você ficar só a palavra, a letra no caso, não é a palavra em si, mas a letra, ou seja, você ficar especialista em letra, no sentido de você conhecer ali a língua, não é? Saber muito bem. Eu sou professora de língua portuguesa, não é? Tenho um certo conhecimento, não todo, ninguém tem, né? Mas tenho um certo conhecimento, me formei nessa área, mas nem por isso o meu entendimento sobre a linguagem, sobre as formas de falar, vai se sobrepor àquilo que o Senhor Jesus disse e o poder que há naquela palavra. A palavra dita, a palavra estudada, eu posso estudar todas as orações, eu posso saber delimitar e classificar ali sintaticamente toda a construção frasal, todas as palavras. Mas será que eu vou ter o poder de classificar o quanto o Espírito Santo está usando ali naquele momento? O que ele está revelando naquele momento? Isso é espiritual. Então, muitas vezes, e muitos aqui nesta época também, estavam apegados à letra, ao conhecimento humano. E aí nos tornamos religiosos, não é? Porque nós acreditamos naquele conhecimento humano, naquilo que é palpável, naquilo que é real, naquilo que o livro diz que é. Tudo bem, é conhecimento, sim, nós temos que levar em consideração. Mas até que ponto? Até o ponto onde
aquilo que a tua fé diz, aquilo que os teus olhos não veem, aquilo que você sabe que existe, que é a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo te toca e vem te falar e contribuir além daquilo. Então, há um limite. E estes doutores da lei da época, como hoje também, há muitos, né, não tem esse limite. Muitos ainda não têm este limite. Eu não posso aqui, enquanto professora e mestre que sou na área de letras, me sobrepor à palavra de Deus. Entende? Eu posso estudar sim as construções, eu posso estudar sim as derivações das palavras, como a tradução, né, que não é bem a minha área, mas posso vir a estudar este ramo que está atrelado às letras. Porém, este conhecimento para nível espiritual não vai valer nada se eu não tiver realmente conhecimento do Senhor, de quem é Deus, de quem Ele é. E estes homens aqui que estavam acusando o Senhor, eles poderiam e eram considerados doutores na lei, doutores entendidos, sabiam a palavra de Deus, o Novo Testamento, o Velho Testamento, não é? Ele sabia ali muito bem, sabia as leis de Moisés, sabia aplicar, sabia julgar, porém estavam sendo atrelados e apegados somente àquilo que estava escrito, somente aquilo que eles conseguiam entender, que era inteligível. Eles não passavam disso para o espiritual. Por isso que acusavam ao Senhor Jesus, por isso que não o reconheciam e também não reconheciam as suas obras e quem o enviou. Veja o quanto o Senhor conhece os nossos pensamentos e conhecia daqueles homens naquela época, e o Senhor então respondeu a eles, né? Eles queriam, faz um outro milagre aí para que a gente possa dizer que é de Deus. E então, o Senhor Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, isso no versículo 17 de Lucas 11, o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Eu não sei em que tom o Senhor aqui recitou essas palavras, né? Eu não sei em que tom ele estava falando. Poderia ser em alto e bom tom, poderia ser de uma maneira mais forte, mais perseverante, ou poderia ser de uma maneira muito calma, um tom suave, eu não sei. Eu vou ler da minha maneira aqui. O país que se divide em grupos, que lutam entre si, certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Ou seja, o Senhor, conhecendo já o pensamento deles, falou justamente, né? A retórica do Senhor, não, é incrível. O Senhor, ninguém tem essa mente. O Senhor é só dele esta mente e ele sabe como articular e falar realmente aquilo que o homem vai ficar surpreso. Porque estes homens ficaram surpresos com isso que o Senhor estava falando. Ele fez um embaraço, né? Portanto, por isso que a palavra de Deus fala lá nas cartas do apóstolo Paulo, né? Que o Senhor aniquila toda qualquer sabedoria deste mundo, né? Que aquilo que é loucura para uns é sabedoria para Deus. E ele continua dizendo, se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Ou seja, como assim? Se o próprio reino de Satanás tem grupos que estão lutando entre si, como que ele vai existir? Como que eu vou estar aqui falando e expulsando demônios por Beelzebul? Se esse grupo está dividido, se esse grupo está brigando, se esse grupo está fadado à destruição, como que ele pode fazer isso? Não é? Como que ele poderia fazer isso? Já estava destruído. E aí, então, vocês dizem que é Beelzebul que me dá o poder para expulsar demônios. Jesus usa as próprias palavras, na verdade, as próprias afirmações deles. O Jesus é mestre, né, dos advogados, né? E, na verdade, ele não defende aquilo que não é verdade, ele defende aquilo que é de Deus, né? Que é essa é a diferença. Maior diferença, né? Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Se é assim, tudo isso que eu falei, quem é que dá aos seus seguidores, aqueles que seguem vocês, aqueles que vocês doutrinaram? Quem é que dá poder para eles expulsar demônios? E será que eles expulsam esses demônios? Como eu aqui expulsei, só faltou o Senhor falar, né?
E aí ele diz, assim os seus próprios seguidores provam que vocês são completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. E ele diz, quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo que ele tem está seguro. Mas quando um homem mais forte, quando um homem mais forte vem e ataca e vence, ele leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. O Senhor aqui vai falar que quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a juntar está espalhando. Ou seja, quem não está comigo, vocês se não estão comigo, não estão me ajudando, nessa empreitada, não estão me ajudando a realmente levar a palavra de Deus. Se vocês não estão fazendo isso com o nome do Senhor Deus, em nome de Deus, vocês estão ajudando a espalhar. Vocês não estão cumprindo a palavra de Deus. E aí o Senhor depois continua ali no versículo 24, que outra hora eu gravo aqui, venho aqui e trago essa mensagem ali quando o Senhor expulsa o demônio, então, e o Senhor fala sobre este demônio, esse espírito que saiu deste homem e como ele pode voltar, caso ele encontre ainda lugar para ele. Mas aqui o que eu quero frisar é a última parte, não é? Que quem não é a favor de Deus é contra ele. Quem não o ajuda, está ajudando a espalhar. Que foi, Bel? Está ajudando o quê? A espalhar. Se você não está ajudando ao Senhor a realmente fazer e trazer as boas novas e fazer como Ele te ensina, você está ajudando a espalhar, ou seja, você está trabalhando contra o reino de Deus. E era aquilo que aqueles doutores da lei da época estavam fazendo. E é isso que muitos de hoje estão fazendo. Em vez de ajudar o Senhor, estão se dividindo, estão se acusando, estão brigando. A palavra de Deus fala ali mais acima, quando nós iniciamos, não é? Em que ele diz, o país que se divide em grupos que lutam contra si será certamente destruído. A família é a mesma coisa, a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Ou seja, o Senhor está falando que é preciso união. Uma mensagem até que eu trouxe para vocês há uns dias atrás, está lá no canal Pão de Cada Dia. Não é? Essa mensagem está aqui, para quem estiver assistindo no canal, ela está aqui no canal, tá? Tem uma mensagem, acho que é de 2, 3 dias talvez atrás, em que eu falo sobre, trago na palavra de Deus, a importância de nós que trabalhamos para o mesmo reino, estar realmente ajudando e contribuindo com o Senhor, e estando ali unidos e não em divisão. O Senhor fala que o país que se divide em grupos estão lutando entre si será destruído. Como a palavra de Deus fala, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Porque estão no mesmo propósito, em conjunto, não estão divididos. A família que se divide e começa a brigar entre si será também destruída. Observe isso, fique atento. Se você não está ajudando o Senhor, você está contra Ele. Quem não é a meu favor, versículo 23 de Lucas 11, quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a ajuntar, está espalhando. O Senhor, então, nos traz aqui que nós precisamos estar junto com o Senhor, junto dele, no mesmo propósito. E não como estes que se diziam estar com Deus, mas não o reconheciam, não viam as suas obras, não sabiam quem era Deus, estavam somente executando a palavra por palavra, a letra por letra, mas não estavam entendendo realmente, não estavam tendo intimidade com o Senhor para compreender. Estavam sendo religiosos, repetitivos, falar, repetir, Por isso que a gente, quando ora a Deus, a gente sempre busca o quê? Fala aquilo que está no teu coração, aquilo que você tem que falar com o Senhor. Se achega do jeito que você está. Se o teu coração for puro, se você for sincero com Deus, Ele está vendo essa sinceridade. E é a partir disso que Ele vai poder te ensinar coisas novas. Mas não chegar ali com uma pomposidade ou com palavras repetidas, com palavras pré-feitas por outra pessoa que orou e talvez até teve resultado, mas ela orou e construiu aquela oração no momento ali em que ela estava com Deus. Aquela oração é dela, naquele momento. Você tem que construir a sua oração deste momento. De que maneira? O Senhor nos ensina. Primeiramente, você se achega a Deus reconhecendo quem Ele é.
Você reconhece quem é esse Deus da tua vida. Você reconhece o poder que há nele, que ele é mais forte, que ele sabe tudo sobre você. Para você que chegou agora, Paula, nós estamos lá em Lucas capítulo 11, versículo... Eu comecei do versículo 14, não, 14, tá? Mas essa mensagem vai lá pro canal do YouTube, vou deixar gravado lá, e aí você recapitula, já estamos no finalzinho, né? Então o Senhor disse que aquele que não ajuda ele está espalhando, né? A importância de nós estarmos andando junto com o Senhor, sabendo realmente aquilo que Ele quer e não aquilo que nós queremos ou entendemos. Nós somos limitados. Voltando para a oração, né, que nós estávamos falando, a oração é algo particular. Você tem que se chegar a Deus. Você reconhecendo que Ele é o teu Deus, você reconhecendo que Ele é todo-poderoso e você trazendo aquelas palavras do teu coração até Ele, com certeza. Ok, Paula, bom dia. Com certeza o Senhor vai te revelar. Não é você ali estar repetindo a oração de outra pessoa. Com Wikipédia. Olha o meu outro celular aqui, está me dando uma localização. Então não é aquilo que você vai repetir de outra pessoa que vai fazer efeito em você. É você e Deus e mais ninguém, como diz na letra de uma música. É aquele momento em que você vai falar com Deus. Esta vai ser a sua oração. Então, intimidade com o Senhor é o que Ele quer. Ele quer que você o reconheça como sendo o Senhor da tua vida. A partir disso, continue reconhecendo Ele e o buscando, sendo sincero no teu coração. E deixa que Ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai trazer a palavra certa ao teu coração no momento certo. O que você tem que fazer é estar disposto a caminhar com Ele. É estar disposto e reconhecendo sempre o poder dEle. E a partir disso, buscando cada vez mais aprender. Buscando onde? Na palavra de Deus, meditando na palavra, ouvindo as pessoas que trazem verdadeiramente a palavra de Deus e não o seu próprio conhecimento ou impor as suas ideias, impor sei lá o que deste mundo, mas sim a palavra de Deus, né? Buscando ali se firmar, congregar. A palavra do Senhor nos ensina a congregar. Todos nós somos falhos, temos defeitos, mas nós temos que prestar atenção no quê? Na palavra. Onde houver ali ensinamento da palavra, leitura da palavra, oração, entrega, Espírito Santo, pode ter certeza que o Senhor vai operar na tua vida e você precisa continuar. Não olhe para a pessoa, não olhe para os erros, tá? A menos que aqueles erros vão contra a palavra de Deus naquele momento que você vai compactuar com aquilo. Aí então você deve se retirar, deve se afastar. Mas aquilo que é particular e que cada um vai dar conta com relação a Deus, deixa que cada um vai dar conta com relação a Deus. Os meus erros, as minhas coisas particulares, assim como tem errado, assim como você deve ter, você vai prestar contas, eu vou prestar contas. Agora, aquilo que diz respeito à maioria, à coletividade, bom, aí está tocando em todos nós. Aí nós temos que vigiar, nós temos que orar, colocar essas pessoas na presença de Deus, não é? E aguardar. Se caso não houver resultado, não houver mudança, nós então, a nossa parte nós estamos fazendo perante Deus, estamos sendo sinceros. E é importante sermos sinceros, sempre, tá bom? Que Deus te abençoe, você guarde essa mensagem. Então, aquele que não está ajudando o Senhor, não o ajuda a juntar, na verdade está espalhando, assim como estes entendedores da lei, mas que não tinham a sabedoria ali que o Senhor gostaria que tivesse para entender e reconhecer quem era que operava através dos milagres do Senhor Jesus, que era o próprio Deus e não Beelzebul, como eles assim estavam acusando o Senhor Jesus. Tá? Esta mensagem eu deixo com você, vai estar lá no canal Pão de Cada Dia, vou deixar... Daqui a pouquinho já vou subir essa mensagem lá e aí você vai poder escutá-la do início ao fim, fazer sua oração, se entregar verdadeiramente a Deus, ouvir o que Ele tem a te falar, abrir o teu coração e eu tenho certeza que Ele vai te responder. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima quinta-feira, que você consiga aí realmente ouvir o que Deus tem para você hoje e viver esse dia em grande bênção, né, do Senhor, grandes feitos, grandes vitórias, alegrias e paz. Eu não sei o que minha cachorrinha quer, porque a porta está aberta até agora ela não saiu, mas tudo bem. Ficamos por aqui, um abraço e até mais. Tchau!